Depois das críticas do presidente Lula na China, o TikTok se ofereceu para debater as operações da rede social aqui no Brasil com o governo. Assunto para o repórter André Anelli. A gente continua em Brasília, aqui no Jornal Jovem Pan. Quais são os detalhes dessa possível aproximação, André? Sim, Tiago, o TikTok enviou uma carta ao Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, afirmando estar à disposição do governo Lula para dialogar sobre a atuação aqui no Brasil. A filial do aplicativo chinês no país enviou um alerta à sede do TikTok por conta da repercussão sobre as declarações de Janja e também de Lula. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Relembrando que, de acordo com o site G1, a primeira-dama Janja teria pedido a palavra durante a viagem da comitiva brasileira à China para falar dos efeitos nocivos da rede social TikTok. Na avaliação de Janja, o algoritmo favorece o avanço da extrema-direita. As declarações causaram constrangimento porque, ao reclamar de uma empresa privada diretamente ao presidente da China, Xi Jinping, Janja insinuou que existe algum tipo de ligação entre o TikTok e o Partido Comunista do país. Foi justamente a suspeita de que a empresa é obrigada a compartilhar informações com o governo comunista que acabou causando uma ação no Congresso americano para bloquear a rede social nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a publicação, Xi Jinping respondeu Janja naquela ocasião de forma direta, dizendo que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Dias após o vazamento dessas conversas, o presidente Lula afirmou que foi ele quem tocou no assunto com Xi Jinping e que Janja também se manifestou porque, segundo ele, ela não é o que chamou de cidadã de segunda classe. E agora, o TikTok se colocando à disposição do governo brasileiro, então, para tentar, pelo menos, desfazer parte de toda essa grande polêmica. Tiago. Pois é, polêmica dos últimos dias com a viagem do presidente Lula. André Anelli, bom descanso para você. Chamar o Cristiano Vilela, o Nelson Kobayashi. Ô Vilela, claro que tem toda essa questão política que talvez não deva ser tão amplamente discutida, mas eu acho que o que deve ser destacado aqui, de novo, a volta, o debate sobre a regulamentação das redes e o TikTok se colocando à disposição para esclarecer o governo. Ou seja, vai e volta, a gente retorna nesse assunto, nessa discussão das redes sociais, só que nada muda, né? Pois é, Tiago, retorna justamente porque é um tema premente, é algo que precisa ser debatido, precisa ser considerado, regras precisam avançar, evoluir no país. Agora, antes disso, é necessário que haja uma devida compreensão do que de fato são os exageros ou os abusos que porventura são praticados. O fato é que a gente tem uma politização muito grande sobre esse tema, onde muitas vezes cada lado acaba puxando ali a situação para os seus interesses e colocando a alcunha de fake news naquilo que é dito pelos seus adversários. Mas o fato é que não existe uma conceituação, não existe uma caracterização efetiva do que é fake news ou de que forma se dá os abusos desses instrumentos, nem de que forma se é possível fazer uma fiscalização que não venha a ferir o direito e a liberdade de manifestação, de opinião, não venha a criar censura. Então, enquanto não se equacionar essa difícil tarefa, a gente vai continuar discutindo e nada vai avançar no Brasil. Kobayashi, seria uma tarefa quase impossível? Impossível não, mas é muito difícil porque isso precisa de alguma maneira de encontrar consenso, pelo menos no Congresso Nacional, e não há, né, Tiago? Agora, em relação a essa disponibilização, essa disponibilidade voluntária do TikTok, isso vem de uma polêmica que poderia ser facilmente evitada lá na China, né? E que nos revela, de alguma maneira, um show de horrores que foi este encontro. Primeiro, pela falta de confiança que o presidente pode ter nos seus ministros de primeiro escalão, das pessoas de maior confiança, que a conversa vazou. Provavelmente por algum dos seus ministros, né? Porque veio para a imprensa brasileira. Ou, eventualmente, uma possibilidade mais remota de que isso vazasse pelos chineses que acompanhavam o presidente chinês, o que é muito difícil porque é um tema sensível para a própria China. Segundo, porque o presidente desmente e fala que ele é quem chamou a China para conversar sobre regulamentação de redes sociais do Brasil, como se isso fosse positivo. De alguma maneira acabou piorando a situação, porque revela que o presidente está chamando
um país que não é tão afeto assim à liberdade, em especial de expressão e de imprensa, para tratar de regulamentação das redes no Brasil. E acaba como uma cereja no bolo no afã de defender a primeira-dama, de tratar de uma questão muito interessante, que é falando que ela não é cidadã de segunda classe. Como se existisse, então, cidadãos de primeira e de segunda classe. Essa manifestação vinda do presidente soou muito mal dentro de uma crise que se estabeleceu ali e que agora tem as suas consequências. É claro que o TikTok vai se oferecer para participar, porque a ele muito interessa participar das decisões.